Oi pessoal, estamos de volta para mais um estudo, uma reflexão sobre a Bíblia. Hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 18, sobre Jesus, o bom pastor. O pano de fundo desse texto, do bom pastor, é a festa da dedicação, ou Hanukkah, ou Chanukah. Essa festa durava 8 dias. É uma espécie de Semana Santa também, né? E os judeus relembravam a purificação, a reconsagração do Templo de Jerusalém. Porque o Templo de Jerusalém foi profanado pelo rei grego Antíoco IV Epífanes. Ele queria obrigar que os judeus se tornassem gregos. O que ele fez? Ele pegou a estátua de de Zeus Olímpico, que é o deus principal dos gregos, e botou no Templo de Jerusalém. E foi uma profanação isso. É a mesma coisa de você pegar um preto velho e botar dentro da igreja. Ou então botar uma coisa esquisita dentro da igreja. Uma macumba, coisa assim, sabe? Então botaram a imagem do Zeus Olímpico lá no Templo de Jerusalém. Isso foi a morte para eles, né? Aí, isso foi uns 167 anos antes de Jesus. Esse rei construiu no Templo de Jerusalém um altar com uma estátua dedicada ao deus grego Zeus Olímpico, sobre o altar dos holocaustos, onde se matava a ovelha para fazer o sacrifício. Esse altar foi chamado de abominação da desolação. Daniel fala isso, né? Capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31. Mateus também fala, capítulo 24, versículo 15 do Evangelho de Mateus. Abominação da desolação. Na festa da dedicação, era lido o texto de Ezequiel 34, que era sobre o bom pastor. Ezequiel, ele denuncia os maus pastores de Israel, os chefes religiosos que não eram bons pastores, eram lobos do rebanho. Esses líderes usavam o povo como massa de manobra. Então as lideranças religiosas só poderão se aproximar do povo se passar pela porta. Agora a porta é Jesus, com uma prática libertadora, uma prática que conduz o povo à vida e que tira o povo do curral. O curral seria uma prisão do povo, né? Então Jesus é a porta, de onde o povo sai do curral. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor e eles conhecem pelo nome. Na Palestina, antigamente, os pastores se reuniam e colocavam todas as ovelhas num curral só. Curral chamado de redil. Aí ficava um pastor vigiando. Cada noite dormia um pastor vigiando. Quando chegava de manhã, um pastor chegava e falava o nome das ovelhas. E só as ovelhas dele levantavam para segui-lo. As outras ficavam sentadas, porque não reconheciam a voz do pastor. Então as ovelhas daquele pastor reconheciam a voz dele. Interessante, né? Aí aquelas que eram dele se levantavam e acompanhavam. Jesus é essa porta. Porque a porta é o lugar de entrada e de saída. Você pode entrar e pode sair. Tem liberdade para isso, né? Para nós aqui, a única saída é a prática libertadora de Jesus. Porque Jesus é o bom pastor. A porta dá passagem aos donos da casa. E ao mesmo tempo impede a entrada de estranhos. A entrada de ladrões. Então, a porta tem essa dupla função. Aquele que não entra pela porta, que é a pessoa de Jesus, é ladrão e assaltante. O ladrão derruba a cerca do redil, ele não entra pela porta. Aí Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu sou é o nome de Deus. Javé em hebraico quer dizer eu sou. Toda vez que Jesus fala eu sou, ele está se igualando a Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta. Eu sou. É o nome de Deus, Javé. É o mesmo Deus que libertou os hebreus lá do curral do faraó do Egito, né? Jesus liberta agora do pecado. Jesus como bom pastor, então, é diferente do pastor comum. Porque o pastor comum, ele usa a ovelha. Usa a lã da ovelha, a carne da ovelha, o leite da ovelha. Ele é um mercenário. Tem salário, ele é pago para isso. Jesus não. Ele não exige nada das ovelhas. Ao contrário, ele mata a ovelha. Ele dá a sua vida pela ovelha. Que somos nós, né? Os fariseus achavam que sabiam discernir perfeitamente a vontade de Deus. Eles achavam. Mas na verdade eles eram cegos. Eram cegos. Jesus, como bom pastor, nos faz sonhar com um mundo sem curral. Sem curral. Mundo livre. O objetivo de Jesus é um só rebanho, um só pastor. Mas um rebanho sem curral. Sem nada que os impeça de viver bem a vida e ter liberdade. Então o amor que existe entre Jesus e o Pai coloque Jesus em sintonia com o povo. Uma sintonia perfeita com o povo. Porque Jesus conhece o Pai.
e ama o Pai, e o Pai é amado por ele. Então Jesus é o bom pastor. Ele entrega a vida pelo rebanho, porque quer. Não porque alguém está forçando a barra com ele. Ele faz o que ele quer. Então não há verdadeiro amor se não houver liberdade. Se não for uma pessoa livre, ela não consegue amar de verdade. Essa é a nossa reflexão rápida sobre o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.